Olá pessoal, companheiros de jornada, alegria em apresentar a vocês mais um capítulo do projeto Práticas de Docência. Neste momento quero trabalhar um plano de aula muito enriquecedor, mas que não está assim tão diretamente relacionado à química e nem à ciência. Eu estou falando do processo de escolha do aluno representante de classe. Todos os anos nós precisamos fazer ao menos uma vez este trabalho, porque é dado a nós uma turma em específica, da qual nós seremos o professor representante. E uma das atribuições deste professor representante é justamente esta: escolher o aluno monitor, o aluno que vai representar a classe em todas as situações exigidas. Fazer deste processo uma verdadeira aula cívica, onde nós contribuímos para o fortalecimento ainda mais do regime democrático em nosso país, é bastante interessante, muito bacana e, claro, de extrema importância. Eu sei que muitos companheiros preferem escolher a dedo esses alunos representantes, mas eu tenho algumas ressalvas a essa postura. Claro que assim o professor não está contribuindo para o fortalecimento da nossa tão jovem democracia. Muito pelo contrário, ele está mostrando muito mais uma postura de ditador, e isso pode influenciar na formação dos nossos alunos do que o oposto. Então fica esta ressalva e vamos trabalhar este plano de aula bastante interessante, onde nós iremos fortalecer ainda mais, contribuir para que os alunos construam esse senso democrático na cabeça deles. Você pode desenvolver esse trabalho, claro, sozinho com a sua classe, ou pode enganjar outros professores e fazer aí um verdadeiro projeto interdisciplinar. Veja quantos conteúdos, quantas habilidades, quantas competências você pode trabalhar com seus alunos nesta situação. Eu elenquei aqui alguns: a democracia e outros métodos de governo. Aqui você pode pedir para um professor específico de uma área específica abordar esse tema, mas claro, nada impede você mesmo trabalhar. Você é um intelectual da educação, você está habilitado a trabalhar quaisquer assuntos no desenvolvimento acadêmico cognitivo dos seus alunos. Então você pode, você mesmo também trabalhar esses temas. Nada lhe impede. Você pode trabalhar os bônus e ônus de um regime como o nosso. Nós vivemos numa democracia, mesmo que jovem e nem tão consolidada assim, mas vivemos numa democracia, temos os bônus e temos os ônus e sabemos muito bem disso porque vivemos na pele essas situações. Você pode trabalhar a oratória com os alunos, claro, a comissão eleitoral, os alunos candidatos poderão falar em público à classe. Você poderá trabalhar também, aqui na verdade o professor de matemática poderia trabalhar estatística, construção de gráficos, coleta de dados para uma pesquisa. Então é bastante enriquecedor. Pode trabalhar também a construção de publicidade com professores de língua portuguesa, professores de arte, ou seja, você tem aí um campo muito fértil para contribuir na formação plena e cidadã dos seus alunos. Como que você pode desenvolver esse trabalho? Eu tracei aqui uma rota, mas claro, você na sua sabedoria, você na sua inteligência, na sua prática docente, poderá fazer aí de acordo com a sua realidade. Interessante você descrever para nós aí nos comentários e nós também iremos aprender com a sua prática docente. Então você pode separar lá uma aula específica sua com a classe para você apresentar este trabalho, apresentar este projeto. E nesta aula você fala da importância de ter um aluno representante. Nós vivemos numa sociedade onde precisamos ter lideranças. E assim temos. Temos deputados, temos senadores, temos prefeitos, temos governadores, temos todas essas lideranças constituídas. E na classe também é importante. Veja, nem todos os alunos podem ir presenciar, participar de um conselho de classe. Mas o aluno representante pode e ele deve levar as ponderações da classe a esta instância.
Então é importante você trabalhar ali a importância de se ter líderes e esses líderes muito bem escolhidos, muito bem colocado para representá-los e não representar o seu próprio interesse, como muitas vezes a gente vê, né, os nossos líderes, principalmente político, reivindicando muito mais os seus próprios interesses do que o interesse do povo que o elegeu. Pode falar aí também do nosso sistema político, a importância dos alunos se envolverem no trabalho, no projeto, tanto votando como sendo votado. Veja, pode colocar em que muitas vezes líderes nem tanto bons, nem sempre os melhores são eleitos, porque muitas pessoas se abstêm do processo e acabam deixando que outros escolham os seus representantes. E aí, claro, né, todos nós colhemos frutos e frutos maus desta situação aí. E aí o que você vai fazer? Você vai, depois de fazer todo esse discurso, né, se você estiver trabalhando sozinho, se você estiver trabalhando em grupo, você aí divida as situações com os professores, cada professor vai trabalhar uma certa situação. E aí você vai constituir uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral será constituída de um titular e de um suplente. Esta comissão eleitoral, ela vai coordenar todo este processo eleitoral, todo este trabalho, todo esse pleito vai ser coordenada por esta comissão eleitoral. Esta comissão eleitoral, você deixa os alunos que têm interesse, tá? Se muitos tiverem interesse, aí você faz uma eleição rápida ali, quem é que eles preferem que seja o titular e o suplente desta comissão eleitoral. Interessante você fazer uma diversidade da classe, tá? Não deixar apenas menino, meninas, ou um tipo de menino, um tipo de gênero, coisa e tal. Você diversificar bem ali, porque assim é que consolida a democracia. Esta comissão eleitoral vai ter a atribuição de quê? De fazer o pleito, né, de apurar, organizar toda a votação, tornar público o processo e arquivar os documentos relacionados a esse processo. Então, essa comissão eleitoral também é bastante importante ela ser constituída e ser bastante séria. Você vai falar, importante, deixar claro nesta aula as atribuições do aluno representante. Eu separei aqui algumas atribuições aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link aonde tem muito mais atribuições dos alunos representantes que você pode estar trabalhando com os alunos aí nesta aula. Mas eu elenquei aqui alguns. Ouvir toda a classe, tá? Aliás, o aluno, claro, o aluno representante, ele não é um profissional. Tá? Então, ele procurar se esforçar, se esmerar em trabalhar neste sentido, nesta orientação, em ouvir todos os alunos, ouvir a classe, orientando com o objetivo de consolidar as relações democráticas na escola, trabalhar, procurar reduzir, eliminar qualquer atrito, desentendimento entre aluno, aluno, professor, representar a classe diante do conselho de classe, da escola, de todas as situações exigidas. Então, você vai trabalhar com os alunos ali as atribuições do aluno representante. Deixar bem claro, evidente, né? E aí você estabeleça, diga a eles, olha, vocês vejam quem é que quer ser aluno representante e na próxima aula, ou você pode marcar uma aula específica para você voltar ao assunto. Encerra, vai trabalhar o seu conteúdo e deixa eles pensarem. Na outra aula específica que você marcou, você volta ao tema, volta ao assunto, veja quem é que deseja ser aluno representante e, claro, se aqui houver vários alunos interessados, você pode fazer uma prévia. Tá? Então, se tiver 6, 7, 8 duplas interessadas, você faça ali uma prévia. Nesta prévia, você seleciona 2 chapas para concorrer. Se houver 3 ali, até 3 é interessante. Agora, se houver 5, 6, como eu disse, é interessante você fazer uma prévia e enxugar aí para não ter tantos alunos concorrendo aí. Tá? Não ter mais candidato do que eleitores. Então, esse é um risco que se corre, tá?
Aí você encerra o assunto, deixa bem claro quais alunos estão concorrendo e marca uma aula específica para você fazer o pleito, para você fazer a votação. Para quê? Para que todos os alunos saibam que aquela aula específica vai ocorrer a votação e eles procuram vir, não faltar, para que ninguém eleja o candidato que vai representar a ele, a pessoa que vai representar ele. Ele deve eleger o aluno que vai representá-lo, tá? E aí, marca o dia, marca a aula, chegando o momento, faça a eleição. A comissão eleitoral prepara as cédulas, pode preparar previamente no computador, ou pode preparar ali na aula mesmo. Antes de fazer a eleição, você pode deixar um tempo ali, você pode trabalhar ou numa aula específica, ou nesta aula mesmo onde vai ocorrer a eleição, para que os alunos falem em público, os alunos candidatos falem para a classe dos seus desejos, suas ponderações, ou então falem individualmente, faça o seu discurso, e dar esses intervalos aí é importante deixar claro para que os alunos possam comunicar, entrar em contato com os seus eleitores e pedir os seus votos. Assim ocorre o processo eleitoral. Então, veja, você está construindo, você está dando uma aula cívica aos seus alunos. Então, você na sua inteligência, você na sua competência, na sua prática e docência, você vai contribuir e muito para o fortalecimento democrático no nosso país e a construção do senso de democracia nos seus alunos. Tá? Você abre ali o espaço, eles fazem a publicidade, façam ali o trabalho deles, né? E aí realiza a eleição. Tá? A comissão eleitoral conta quantos eleitores tem, se tiver 30 cédulas. Antes de, aí distribui as cédulas, cada um vota, a comissão eleitoral recolhe. Antes de contar, de tornar público, conte quantos votos tem. Se tiver 30 eleitores, se tiver 31 votos, claro, está anulado, repete o processo. Se tiver menos voto do que eleitores, é tolerável. Por quê? Porque alguns alunos se abstém do processo. Isso é comum, pode acontecer, tá? Então, aí não há nenhum problema. O problema é você ter mais votos do que eleitores. E aí os alunos votados apurem, faça a apuração ali na sala mesmo, torna-se público qual chapa foi a vencedora e nomeia-os como alunos representantes da classe. Se for interessante, se você julgar assim bacana, você pode fazer e confeccionar um certificado e entregar para esses alunos. A comissão eleitoral entrega para esses alunos e fica como lembrança, fotografe ali, registre. Olha, o interessante é você fazer o mais bacana possível este trabalho. Quanto mais você incrementar com o certificado, com registro, com pesquisas, com construção de planilhas, com coletagem de dados, com publicidade, o quanto mais você enriquecer, mais será interessante, mais os alunos irão se envolver e mais você estará contribuindo para a formação dele. Então, realizada a situação, declara os alunos como representantes da classe e os alunos irão amar, adorar esse trabalho e você vai colher excelentes frutos. Claro, você pode deixar claro que se os alunos representantes cometerem alguma infração grave, eles estão aptos, eles poderão sofrer um processo, claro, né, de afastamento e repetir o processo aí de eleição. Tá? Então, você irá desenvolver esse trabalho com seus alunos, vai ser muito bacana, interessante e eu quero ouvir os seus relatos. Tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.